conceitual. É o conceito que atua no objeto. Nele se relaciona consigo mesmo. E pelo fato que dá a si, sua realidade no objeto encontra a verdade. É partir daquilo, não posso partir do mais imediato. Eu tenho que partir daquilo que é universal e simples. Ele parte do valor. Mas o valor está neste plano, numa abstração generalizante, que para se completar, ele tem que se dissolver enquanto abstração para ganhar mediações que estão no mundo. Eu só reproduzo o mundo automediado pelas ações humanas quando a universalização deixa de ter abstração para ganhar os elementos de concretude histórica. A verdade só é possível historicamente, para Marx. Não existe verdade meramente como uma lei universal geral. Eu só compreendo o mundo destilando as categorias mais gerais, simples, mas indo para como ela se manifesta. Vocês estão lembrados como começa o Capital? O Capital começa assim: o mundo nada mais é do que uma grande coleção de mercadorias. Tratemos da mercadoria mais simples e universal. O que é a mercadoria? Começa assim. Mas falar do que é a mercadoria não está dizendo ainda o que é o mais valor. Ele precisa andar muito para falar do fetichismo da mercadoria, para falar da acumulação primitiva do capital. Quer dizer que as determinações históricas vão dando a carne para algo que é abstrato. A abstração não compreende o mundo. A filosofia, dirá Marx na ideologia alemã, não serve para nada se ela for abstração meramente razoável. Ainda que verdadeira. Não é verdadeiro? Trabalho nada mais é do que a força de trabalho em ação. Capítulo 5, primeira frase. Não é verdadeiro? Mas para Marx é uma abstração razoável, que é tirar da vida, mas ela não explica qual trabalho eu estou falando. A verdade é concreta somente quando eu estou falando disto. Este trabalho efetivo, concreto do Brasil, e aí vai, no seu tempo e na sua história. Não existe conhecimento abstrato que diga do mundo concreto. Vocês vão falar, mas pera, não estou entendendo nada. Se eu parto da abstração generalizante, as abstrações razoáveis, sim, é a única forma de conhecer. Por isso que Hegel caiu no ardil. Ele achou que fazer isso é o conceito criar a vida. E ele determina, portanto, o mundo como um produto do movimento da auto-razão que se move por si próprio em si. Isso é Jesus, isso é religião. O que é religião? Eles não formam. Religião é uma inversão, uma alienação. A ideia gera o ser. E Hegel leva isso até o fim. Todo mundo, da natureza à vida societária, é produto do conceito, da representação, da intuição. Mas olha que bonito. Quando ele estuda a polis grega é maravilhosa. Porque na polis, os proprietários de escravos discutem a liberdade, os rumos das coisas, os caminhos da comunidade. Mas está sentado numa contradição. Porque eles são livres, porque a maioria é escrava. Então Hegel coloca que há uma tensão neste mundo grego. Ele é baseado na dialética de escravo e senhor, pela qual eu sou livre e discuto o caminho da minha comunidade, mas na medida que eu sou dono de escravos, que outros trabalham para mim. Então isso é genial. Pois que a história é luta de classe? Não pôs. Mas colocou uma chave contraditória na história. Porque depois a filosofia burguesa, qual que é o declínio que o Lukács chama de decadência ideológica? É quando a filosofia burguesa elimina a contradição da vida. Aí vira a ambiguidade. Aí é Nietzsche, é Schopenhauer. Ou a vida é assim, a vida é nada, é uma fossa. Para que viver, né? Tudo é uma merda.
vida não é uma merda. A vida torna-se uma merda por relações sociais que produzem a merda, que é o capitalismo. Mas ela não é um traço de natureza do eterno retorno do mundo. Ele é sempre um produto autoproducente de indivíduos que produzem a vida. E o Hegel acreditava que a ideia gera a vida. A verdade conceituada é que produz o mundo tal como ele está posto. E o mundo tal como ele está posto vai transformando o mundo para a liberdade. Então, numa frase do Hegel, o que é história? A história nada mais é do que o desenvolvimento da consciência da liberdade. Olha que bonito. Lições sobre a filosofia da história. Você sabe que ele morre, são seus alunos, o filho que ajuda a escrever, e tem essa famosa frase das aulas. Porque você sabe, naquela época, as aulas não eram esculacho como o nosso. Tudo pendrive, tudo bonitinho, o velho não esquecer a consciência em casa, né? Ele levava os cadernos do que ele tinha pensado. Eu não estou trazendo para vocês o que eu ando pensando, né? As últimas reflexões sobre Tite, Guerreiro, né? Eu não estou trazendo as minhas grandes discussões filosóficas sobre políticas. Ele trazia, olha gente, eu andei pensando como foi a história grega, a arte grega. Era isso que ele fazia na aula. E os alunos anotam as lições sobre a história. Ele diz o seguinte: o que é história? Nada mais é do que o desenvolvimento da consciência da liberdade na história. E onde que esse desenvolvimento da consciência da liberdade se materializa? Ele se materializa no Estado. E o Estado condiciona a família, a sociedade civil, as classes, os indivíduos. E os funcionários do Estado são livres e autônomos. Olha aqui, a burocracia, né? O senhor Eduardo Cunha. Eu só estou falando desse senhor, não vou falar do Renan também, né? Os pulhas que nos governam, para o Hegel, seriam funcionários do Estado, portanto, autônomos, livres, da comunidade e da sociedade civil. Marx vai falar aqui, que erro crasso é isso, né? E para terminar, então, essa primeira parte, Marx. Hegel faz do homem o homem da autoconsciência. Em vez de fazer da autoconsciência a autoconsciência do homem real, e que, portanto, vive também no mundo real, objetivo, e se acha condicionado por ele, ele vira o mundo de ponta cabeça, o que lhe permite dissolver também na cabeça todos os limites. E isto os faz, naturalmente, manter-se de pé para a má sensoriedade para o homem real. Além do mais, para ele vale como limite tudo que denuncia a limitação da autoconsciência geral, toda a sensoriedade, a realidade, a individualidade do homem e seu mundo. A fenomenologia inteira quer provar que a autoconsciência é a única realidade e toda a realidade. Porque assim, os processos se caminham no mundo. Então vocês têm processos, a polis grega, vocês têm o cristianismo, vocês têm o renascimento, vocês têm a reforma, vocês têm a ilustração, o iluminismo, vocês têm a revolução inglesa, a revolução holandesa, a inglesa, a francesa. Então você tem momentos processuais nessa história. A cada momento efetuado, e a consciência que eu tomo deste mundo é um momento da autoconsciência que tomou a consciência de que a história é produto dela. Gente, inverteu o mundo. Agora, não vão confundir as besteiras da esquerda. Marx desinverteu o Hegel. Não desinverteu coisa nenhuma. Marx pegou a dialética e inverteu o Hegel. Mentira! Besteira. Ou Lenin. As três fontes do marxismo. O marxismo é produto da economia política inglesa, da dialética hegeliana e da política francesa. Marx é negação disso, não a fusão. As três fontes. Não tem fonte nenhuma. Aí daria um ano para a gente brigar entre si. O problema é que a esquerda briga tanto que se divide, né, ao invés de se juntar. Então, por isso que eu não discuto muito. Bom, agora nós vamos dar um tempo. E na próxima etapa, nós entramos na arte. E na arte nós vamos entrar
aquela ideia do fim da arte em Hegel, que não é bem o fim da arte. E depois nós vamos entrar no Lukács, alguns momentos, e o romance como epopeia burguesa, aquele texto que eu pedi para vocês lerem, que nós publicamos. Eu tinha uma editora, tinha a editora Ensaio. Depois nós fechamos, abrimos a Domino. Mas era mais para homenagear, o Chazinho tinha morrido. Nós fizemos 4 volumes, e esse é o volume 2, que nós publicamos, então, o texto do Lukács, né? Esse aqui, o romance como epopeia burguesa. Tudo bem? Então a gente começa no segundo tempo, dá uma geral. Pode ser assim? Você está reclamando? Não? Posso tomar café? Madame, Paola, chegou na hora do café. Ah, é? Ah, então. Kant, como sendo um autor, né, que coloca essa dimensão da arte ligada ao sentimento de prazer e desprazer, mas que não é fundado nem por conceitos e nem por fim, né? Então, por isso que o pessoal fala que a arte é uma finalidade sem fim, ou a arte desinteressada, né, como o Lukács diz. E o juízo chama-se estético, também precisamente, diz o Kant, porque o seu fundamento de determinação não é nenhum conceito, e sim o sentimento, o sentido interno, daquela unanimidade no jogo das faculdades do ânimo, na medida em que ela pode ser somente sentida. Então está num plano que nós vimos, isso foi na semana passada, sobre como ele desenvolve a questão estética, e está no livro sobre a crítica do juízo. E saiu agora pela Iluminuras, agora quer dizer, em 1995, 2 introduções à crítica do juízo. Mas também é mais na esfera teórica do que uma análise específica, e assim vai. Bom, nós vimos então a palavra estética, né, grega, quer dizer sensibilidade, e como então no caso do Kant ele reduz para a questão da genialidade do artista e do gosto, né? E depois nós entramos uma questão complicada do Hegel, que é exatamente o fato de que, para ele, a arte, ela teve um momento de totalidade, totalização da vida, quando a arte na Grécia, ela se põe como uma presença na vida do espírito, no sentido de reconhecimento do que é o mundo daquele momento. Então, por isso que na fenomenologia do espírito, ele se dedica a Antígona, exatamente para mostrar como que na Antígona está plasmada, né? Quer dizer, a representação que aparece é quando a Antígona, vocês têm uma guerra em que 2 irmãos batalham em campos opostos e os 2 morrem. E quando eles morrem, é óbvio que o que defendeu a cidade, ele é posto como herói. E o que batalhou contra a cidade é posto então como carne para os urubus. Quer dizer, ele é visto como traidor. E a Antígona fica revoltada de ver que os seus 2 irmãos não serão enterrados no mesmo mausoléu, no mesmo local. Então, aquele corpo que estava jogado para que os animais o comessem, de repente não está mais no lugar. E os soldados que olham comentam exatamente que alguém puxou esse cadáver que estava aqui, né, e por algum motivo, obviamente, que está ocorrendo. Então, quer dizer que quando o Hegel trabalha com isso, ele trabalha na dimensão de que a Antígona está operando de acordo com as leis da família, que se aproxima do divino, e
o rei, o Creonte, que está condenando e que está elogiando o outro como herói, ele está agindo pelas leis da polis, da cidade, né? Então, desta antinomia, ou desta contradição, é que todo esse jogo de forças, ele aparece no sentido de como que aquela realidade vai sendo plasmada, vai sendo discutida. E um trecho que eu li na semana passada, exatamente da Antígona, que fala da condição humana, né? Então, de repente, você não está mais falando meramente daquilo que aconteceu enquanto uma morte, enquanto uma luta, mas você está falando do que o homem é capaz, daquilo que a cidade tem como possibilidade e a comunidade pode resolver ou não, né? E aquela irmã, né, Ismênides, na medida em que ela se contrapõe, num dado momento, à ação da irmã, dizendo que ela não deveria confrontar o rei, e no outro momento ela se põe com bravura, né, com coragem, se transfigurando, né, mostrando aquele momento que o Aristóteles vai dizer que é o momento desta mutação, né, esse decantamento da alma, né, que você se transforma e adquire uma dada consciência, né, de um aspecto humano, de um dever ser, né, e que ocorre então no plano dessa natureza. Então, para o Hegel, nós temos uma dimensão da arte, e que naquele texto que eu havia indicado para vocês, que está nesse livro Arte e Sociedade, né, que vocês encontram no capítulo A Estética de Hegel, que os irmãos siameses, né, Carlos Coutinho e José Paulo Neto, traduziram, né, eles organizaram uma série de obras, né, para nós, quer dizer, graças a eles que nós temos, e desde o começo, né, se vocês pegarem essa introdução à estética, nós estamos em plena ditadura militar, né, e vocês têm aqui a segunda edição, que é de 70, e ela tinha saído já 2 anos antes, né? Então quer dizer que nos anos 67, 68, o Lukács ganha vida no Brasil, na ditadura militar, e por esses outros grandes companheiros, né? O Coutinho e Leandro Conder, né? E esses outros com o José Paulo Neto. E neste período aqui histórico, vocês sabem que o Brasil, as minhas amigas argentinas, eles estão aqui? Não, elas estão chegando. Então, só dizer para elas que eles, nossos amigos, que fizeram migrar o Lukács para a Argentina. E eles fizeram migrar o Gramsci, né? Então, nós devemos aos hermanos o pensamento gramsciano, e eles devem a nós o pensamento lukácsiano. E talvez hoje uma grande safra de lukácsiano esteja em Buenos Aires. E o meu amigo Miguel Veda, a mulher dele, a Silvia, talvez sejam os expoentes, porque o Veda lê diretamente do alemão, do húngaro, e ele sempre que pode viaja, etc. Coisas assim. E todo ano ele faz aqueles eventos sobre Lukács ou sobre Benjamin, que vocês também deveriam participar. Então a gente distribui, né? Porque é aberto, né, em termos de debate, etc. e tal. E eles têm a revista lá, que é uma revista anarquista, porque não tem dono, chamada Ferramenta, né? Maravilhosa, e eles são maravilhosos, porque eles são tradutores e tal. E eles estão traduzindo a biografia do Loldrini sobre o Lukács. E eu sei que o Zé Paulo Neto também está fazendo uma biografia, porque o Lukács não tem uma boa biografia, né? Não tem uma obra sobre ele que faça de conta dos seus momentos. A gente pega sempre coisas pontuais, né? E essa questão, saiu um livro recente sobre a questão do fim da arte em Hegel, que é um pepino também, porque o fim da arte não é o fim da arte, no sentido que não teremos mais arte no mundo, mas o fim da arte aqui é nesse sentido que eu vou ler para vocês, e depois aqui, como o próprio Lukács vai dizer, na página 56, ele fala assim: é assim que Hegel elabora os critérios com base nos quais se podem avaliar inteiros períodos estilísticos da história da arte.
Então, o Hegel é o primeiro cara que faz uma história da arte, da estética, das obras, dos estilos, enquanto estética. Né? Quer dizer que ele é o primeiro, depois você tem Grote, depois você tem Lukács, você tem outros que fazem esse plano de uma estética. Hegel não pensa que toda a fase histórica da arte seja capaz de criar uma arte igualmente valiosa, nem tampouco como sustenta o relativismo burguês decadente, que a necessidade histórica do surgimento de diversos estilos em determinados períodos possa anular as diferenças estéticas de valor e de hierarquia que existem entre os vários períodos e estilos. Ao contrário, Hegel pensa que da essência da arte decorre que um determinado conteúdo seja mais adequado do que outro para a expressão artística e que certos períodos de desenvolvimento da humanidade não sejam ainda ou não sejam mais adequados para a criação artística. Né? Quer dizer que então eles não veem como um quadro evolutivo da arte, que a arte sempre caminha para o melhor ou pela diversidade ou para o novo sempre é melhor que o velho, né? Nós temos uma lição histórica, por exemplo, os renascentistas, e vocês sabem que os renascentistas foram chamados de renascentistas pelos românticos, eles se atribuíam que eram renascentistas, mas os renascentistas, eu acho bonito chamá-los assim, eles achavam que a verdadeira arte era grega, e eles faziam da arte grega um modelo. Por isso que eu contei que o pai do grande Galileu Galilei, o senhor Vincenzo, que era músico, ele não sabia ler do original. Então ele convidou uma série de pessoas para ler todos os textos em grego que falassem de música. E aí que eu contei para vocês que eles fazem a ópera, né, como sendo um teatro musicado, encenado, todo cantado. Porque eles imaginavam, eles não sabiam que era só o coro que cantava no teatro grego, e eles fazem então um teatro totalmente musicado, e aí que dão as belas coisas de Monteverdi, de Caccini e de outros, né? Mas aqui o Hegel atribui à arte grega o momento máximo do espírito, porque o espírito vai ter 3 etapas. Ele vai ter essa etapa da arte, a etapa da religião, ele considera a religião como um momento da razão, por isso que depois os neo-hegelianos entrarão em guerra com o pai, né? O pai que eu estou dizendo aqui é o Hegel, né? Porque eles vão dizer que a religião não é racional, e o Hegel trabalhou uma grande fase da história com os elementos racionais da religião cristã, e depois a religião cristã e a arte são substituídas pela filosofia. Quer dizer, a filosofia então seria esse último momento pelo qual o mundo pode ser pensado enquanto totalidade. E aí, diz o Lukács, página 56, o estatuto especial que Hegel atribui à arte grega clássica adquire nesse contexto uma significação estética geral, e mais ainda uma significação filosófica geral. Toda a estética se converte assim numa grandiosa explicitação dos princípios humanistas, a expressão do homem desenvolvido em todas as suas dimensões, não mutilado, não fragmentado pela desfavorável divisão do trabalho. A expressão do homem harmonioso, no qual os traços individuais e sociais constituem um todo orgânico indivisível. Formar tais homens é, para Hegel, a grande tarefa objetiva da arte. Naturalmente, pois esse ideal da humanitas oferece o critério absoluto para a avaliação de todo estilo artístico, de todo gênero ou de qualquer obra singular. Essa essência humanista da arte determina, de acordo com Hegel, as categorias estéticas. O jovem Marx sublinhou, agora o Marx falando, que Hegel concebe a autocriação do homem como um processo, concebe a essência do trabalho e o homem objetivo, verdadeiro porque real, como resultado do seu próprio trabalho. É óbvio que temos que fazer uma parte aqui para dizer que o Marx está elogiando esse aspecto, mas sabendo que a concepção de trabalho do Hegel é uma concepção idealista, né? É o idealismo objetivo. E aqui, na questão do fim da arte,
o que o Hegel está falando é que o mundo burguês, ele vai fragmentar o indivíduo, ele vai tornar o homem mercadoria. E pela divisão do trabalho, a arte nem a religião conseguem mais dar conta dos processos totais da vida humana. E aí a filosofia vai fazer esse papel. Então quer dizer que isso não significa que a arte acabou, mas significa que a arte não terá o mesmo método que teria no mundo grego, do indivíduo atado à comunidade, esse aspecto da humanitas, né? Que vai ser a grande marca lukácsiana do próprio Marx, que a verdadeira arte é humanista. Agora, vocês vejam o quão complicado é que no pós-moderno o grande inimigo é o humanismo, né? Vocês estão lembrados quando Foucault rompeu com o Partido Comunista e foi para o estruturalismo? A sua posição era a morte ao sujeito, a morte ao homem, a morte ao humanismo do Marx, né? Quer dizer, então, quando ele passa a escrever sobre a morte do homem, ele está tomando um homem que o Marx também criticava, que é o homem abstrato, universalizado. O Marx passou boa parte da sua vida criticando este humanismo abstrato, mas a maioria das pessoas acreditam que não é possível ter essa humanitas que defende o Lukács e defende o Hegel e também o Marx, né? Então ele diz: a penetração do espírito na ideia é mais penosa quando passa pela dura casca da natureza e do mundo cotidiano do que lhe é pelas obras de arte. Ao atribuirmos à arte esta alta posição, devemos, entretanto, lembrar que ela não é, seja quanto ao conteúdo, seja quanto à forma, o modo mais alto e absoluto de tornar conscientes os verdadeiros interesses do espírito, pois justamente a sua forma já restringe um determinado conteúdo. Somente um certo círculo, estágio da verdade, pode ser exposto no elemento da obra de arte. Para ser autêntico conteúdo da arte, a verdade ainda deve possuir a determinação do poder, de poder transitar para o sensível e de poder nele ser adequada a si, como é o caso dos deuses gregos. Em contrapartida, há uma versão mais profunda da verdade, na qual ela não é mais tão aparentada e simpática ao sensível, para poder ser recebida e expressa adequadamente por meio desse material. A concepção cristã da verdade é desse tipo, mas, sobretudo, o espírito do mundo atual, ou melhor, o espírito da nossa religião e de nossa formação racional, se mostra como tendo ultrapassado o estágio no qual a arte constitui o modo mais alto do absoluto de se tornar consciente. Então, o Hegel não mais reconhece nem na arte, tampouco no cristianismo, que ele vê uma consciência infeliz, né? Quer dizer, o cristianismo, ele, enquanto consciência do mundo, ele é um período deste mundo, né? Ele é uma etapa desse mundo. O caráter peculiar da produção artística de suas obras já não satisfaz nossa mais alta necessidade. Ultrapassamos o estágio no qual se podia venerar e adorar obras de arte como divinas. A impressão que elas provocam, é de natureza reflexiva, e o que suscita em nós necessita ainda de uma pedra de toque superior e de uma forma de comprovação diferente. O pensamento e a reflexão sobrepujaram a bela arte. Se nos comprazemos com queixas e recriminações, podemos tomar tal fenômeno por uma decadência e imputá-lo ao excesso de paixões e interesses pessoais, que tanto afugentam a seriedade quanto a serenidade da arte. Ou podemos lamentar a miséria do presente, o estado intrincado da vida burguesa e política, que não permite que o ânimo, aprisionado a interesses mesquinhos, possa libertar-se para os fins superiores da arte. Por esta razão, o estado de coisas da nossa época não é favorável à arte. E aí que vocês vão lembrar-se da frase do Marx, de que todo modo de produção é sempre hostil à poesia, a produção burguesa é hostil à arte, a mercadoria é hostil à arte, ainda que ela universalize a arte. Vocês estão lembrados naquela passagem do Manifesto Comunista, que o Marx cita o Goethe, e quando Goethe fala que graças à mercantilização
é que a literatura dele ficou conhecida. Quer dizer, hoje, graças ao capitalismo, é que nós temos na nossa mesa Hegel, Lukács, Bakhtin, Pushkin, né? Esses autores magníficos nas nossas mesas. Porque a mercadoria, ela faz parte também do plano de extensão do trabalho. Quer dizer, nós nos esquecemos, a coisa que me dá mais raiva é quando eu entro no shopping e vem alguém atrás de mim e fala: logo você aqui. É como se eu fosse assim, sabe aquele líder que foi contra o shopping da Higienópolis? Eu falei, bom, mas aquilo era uma reação espontânea, né, quando era contra o shopping. Mas lembre-se que o shopping é onde os trabalhadores descarregam as suas produções. E as pessoas se esquecem de que aquilo que está ali não é do capital, é produção do trabalho humano. Mas não precisa ficar falando isso, né, aqui para nós. Mas que dá raiva, né? Não deram risada, mas é importante. Eu estava dizendo, então, para vocês, não vai embora que agora que é fundamental, né? Obrigado. É mentira, viu? É que eu faço com meus alunos assim. Meus alunos ficam nervosos, porque eles estão saindo de mansinho e eu pego. Onde você vai? Onde pensa que vai? É tudo mentira. Eu estava dizendo, eu não quero saber de nada, só estou brincando. Por esta razão, diz o rei, o estado de coisas da nossa época não é favorável à arte. E o Marx vai destrinchar por que ele não é favorável. Porque a arte coisifica, ela inverte o mundo da mercadoria faz com que o mundo coisal domine o mundo humano. Os valores de troca subordinam os valores de uso. Ao subordinarem a subjetividade humana, é subordinada à lógica do capital. Então quer dizer que o Marx vai pondo isso e ponderando. Mas veja, com tudo isso que é hostil à arte, a arte é possível? O Marx fala que é. Desde que ela ultrapasse a crosta fetichista do mundo. Desde que ela se torne revolucionária. E revolucionária não é ditar a lógica política do meu partido. Revolucionária é falar do tratamento humano das coisas. Olha que interessante, é o humanismo. O humanismo é revolucionário. Na medida que nos, como diz a Lúcia Barroso, nos refina humanamente. Ou como diz o Aristóteles, nos depura humanamente a alma. Né? Bom, feito isso, eu vou usar aqui um pouquinho do Veda, né? O nosso querido Veda está naquele primeiro livro que eu sugeri como livro de bolso. O livro de bolso chama-se Lenin. É o Lukács falando do Lenin, 1924. É a morte do Lenin e o Lukács faz uma obra em homenagem ao Lenin. E o meu amigo Miguel Veda faz uma breve introdução, e nessa breve introdução, então, eu pego uma súmula dele, e ela diz assim, na obra do jovem Lucas, a cotidianidade emerge simplesmente como o reino da alienação. Então, vocês estão lembrados que numa aula eu falei que o pessoal aproxima o Lukács, o jovem, do Heidegger, que consideram a cotidianidade plenamente alienada, com relação ao qual a única postura correta é o distanciamento crítico. A expressão mais exacerbada dessa aversão pela vida diária se encontra nos ensaios incluídos em Alma e as Formas, 1911, nos quais se estabelece um antagonismo insanável entre vida cotidiana, vida empírica e a vida verdadeira. A primeira é apresentada em termos negativos, como uma anarquia de claro escuro, como um caos em cujo seio todas as coisas se confundem em pura mescla e nada floresce até alcançar a plenitude. A vida cotidiana é vista como negatividade, não é problematizada. Em História e Conceito de Classe, a cotidianidade é vista como um nocivo espaço da atualidade. E Lukács alude ao imediatismo da cotidianidade desprovida de ideias. Nessas circunstâncias, volta ao Veda, se enlaça outro atributo do pensamento do jovem Lucas, o rigorismo ético, fundado na convicção de que existe um abismo insanável entre os princípios morais autênticos, a ética trágica dos primeiros ensaios, a impoluta moral comunista, promovida nos primeiros estudos marxistas, e a realidade empírica contemporânea. Por esta razão, Lukács aditou a seu rigorismo moral o modelo da ação direta.
Então, na obra Tática e Ética, de 19, ele é um anarquista com o rigorismo moral, né? E vocês sabem que o Lenin, sem saber, vai fazer uma crítica à revista Comunismos, dizendo, não falando que eles são bundões, né? Mas falando, olha, vocês são comunistas que não levam em tela as contradições da vida, né? Quer dizer, vocês estão pregando não participar do parlamento, voto nulo. A pergunta é essa, quer dizer, o voto nulo é consciente para você, mas é consciente para a classe operária? É consciente para todo o partido? É consciente para as massas? Quer dizer, se o ato que vocês estão propondo de tomar o poder, né, não passar pelas massas, isso é um voluntarismo, isto é, de uma inconsequência política que traz danos à política. E é o momento que o Lenin está fazendo o livro Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, pela qual ele vai criticar o sectarismo, ele vai criticar e vai falar que, infelizmente, a política passa pela fritura dos ovos, né? Quer dizer, passa pela quentura das coisas da vida, né? Não é um ato de vontade própria, de voluntarismo. Mas o Lukács carregará essas dimensões, vejam nas palavras, né? Ele dirá em 19, pois a decisão precede o fato. Quem reconhece a realidade é amo e não escravo dos fatos pindouros. O marxista vulgar olha desamparado à esquerda e à direita, porque os fatos isolados, que se sucedem um atrás do outro, assinalam às vezes para a direita, às vezes para a esquerda. E ele necessita do conhecimento dialético para encontrar o caminho no labirinto dos fatos. Os líderes do proletariado aguardam orientação com base nesses fatos. Chegou realmente o tempo da revolução? Encontra-se madura a ordem de produção do modo a que o proletariado tome em suas próprias mãos? Poderíamos dizer agora, aguardo em vão uma decisão que emana dos fatos. Nunca se produzirá uma situação na qual os fatos apontem inequivocamente para a revolução. Ou seja, o Lukács dá as costas para a realidade. O Lukács dá as costas para as lutas sociais. O Lukács dá as costas para a organização social. Pois a decisão precede o fato, tanto pior para os fatos. Ele gostava de citar o Fichte, né? E na história e conceito de classes, ele desenvolve uma categoria weberiana, um tipo ideal, que também traduz esse comportamento da ação direta, só que agora com idealismo weberiano. Vocês sabem que para o Max Weber, o universal e o particular não existem enquanto entes concretos. Eles são abstrações da consciência. E o tipo ideal, ele é um construto utópico, universalizante, que não tem arrimo na realidade, a não ser aspectos empíricos que eu exacerbo a partir de um dado que eu tirei da realidade. Por exemplo, o líder carismático. Como a idiotia no Brasil de esse conceito weberiano chamado populismo. Populista é todo aquele cara que mente para a massa. Populista é todo aquele cara que manipula os interesses da massa. É um líder demagogo. Vocês conhecem algum líder político que não seja então populista? Seja puro, assim, parlamentarista. Vai se catar. Populismo é uma categoria falsa. E peguem os livros didáticos, políticos, todos falam em líder político de Weber. Mas ninguém discute se isso é idealista, se isso é concreto, o que é isso, né? Porque não sei se você sabe, perdoa que ficar falando tanto disso, o líder populista é quando não tem classes sociais e o Estado é vazio de poder. Vocês acham que em 30 Getúlio Vargas era vazio de poder? Não tinha classes sociais? Não tinha greves operárias? Quer dizer, é uma teoria totalmente que vira as costas para a realidade. E o Lukács vai criar um termo de consciência de classe atribuída. Olha como ele define, no História e Conceito de Classe. Aquelas ideias, sentimentos, crenças, etc., que os homens teriam numa situação vital determinada se fossem capazes de compreender perfeitamente essa situação, os interesses que derivam dela em relação
tanto a ação imediata como a estrutura, de acordo com esses interesses. De toda a sociedade, as ideias, etc., né, que correspondem à sua situação objetiva. A reação racionalmente apropriada, pois que dessa maneira é atribuída a determinada situação típica no processo de produção, é a consciência de classe. Então, a consciência de classe é a consciência que os operários teriam se eles pudessem compreender uma situação histórica derivada da estrutura. A classe operária nunca vai ter essa consciência. E onde está essa consciência? No partido. Então o Lukács está achando nesse período que o rigorismo ético está no partido. Olha a desgraceira, né? Ele que será preso pelo partido, tanto russo, tanto húngaro, tanto romeno, irá num campo de concentração por essa merda de partido. Que num dado momento ele acreditou que o partido desempenhava o rigorismo ético. E você deveria suprimir a sua individualidade, a sua pessoalidade para o partido. Mas foi isso que o stalinismo fez. Veja, ele não sabia disso, ele está fazendo na mais santa ingenuidade da sua teoria filosófica. Mas aí, o problema, então, cardeal, é a falta de conexão entre a consciência atribuída e as ações, experimentações, crenças, pensamentos de homens reais concretos. O pressuposto para o reino da liberdade, naquela época, dizia Lukács, é a suspensão das liberdades individuais. Ele dizia, essa vontade global consciente é o Partido Comunista. Por favor, não aceitem essa premissa. Quando eu fui militante, o Caio Prado Júnior dizia assim, por favor, não se esqueçam, sempre o pezinho fora. Que foi como ele agiu, né? Imagine se ele se subordinasse à lógica do partido, um cara que em 1933 dizia que o Brasil não tinha modo de produção feudal, e em 1964 alguém fala para ele, puta, os feudais agiram, hein? Ele, imagine se ficasse na lógica tantã daquele partido. Perdoe-me aos militantes. Agora entramos na outra parte. Por favor, um cara me deu um soco outro dia na rua, mas isso é normal. Apanhar na vida é normal. Ah, tá gravando, né? Da popularidade é isso. Mas essas ideias devem ser confrontadas, né? Pelo menos isso, né? A hora que ideias derem socos, nós estamos chegando na Avenida Paulista, né? Então, e eu sei disso, que o Diário fala, não, companheiro, nada como um bom taco de beisebol para enfrentar um fascista. Mas eu diria para o meu amigo, que um taco de beisebol é bom, mas eles têm metralhadora. Toma cuidado. Os nazistas se armaram muito bem. Mas não jogando terror. Não, senhora, juro, não era de terror. Era só uma brincadeira. Tudo bem? Você não vai sair intimidado. Tá? É brincadeira. Esse Woody Allen fala cada coisa. Mas é divertido. Nada como um taco de beisebol. Eu acho a imagem que ele é baixinho, fraquinho. Bom, no texto O Romance com a Epopeia Burguesa, vocês têm então uma coisa que o Lukács sempre se dedicou. Ele sempre se dedicou à literatura, a livros, romances, e eu diria que é um dos homens desses mais cultos que a humanidade produziu. Se vocês pegarem, por exemplo, um Hegel e falar, Hegel, dá um passeio aqui na biblioteca, tem 35 mil livros, dá uma olhada. Ele vai, já li tudo. Weber, vem cá, o que você acha dessa biblioteca? Está faltando coisa, hein? Esses caras, não dá para imaginar o grau de cultura que esses caras tiveram. Não dá para imaginar. Então, Hegel, Kant, Weber, o Marx, vocês estão lembrados quando a polícia entra, o Marx saía de casa, a polícia entrava na casa dele, e no relatório do policial, bom, tem um pacote de livros só em grego, do outro lado tem só em húngaro, do outro lado lá em russo, do outro lado lá em alemão, do outro lado lá em inglês.
Cara, o que esse cara fazia? E no final da vida ele escreve para os russos, Narodnik. Estou gostando da ideia de vocês, mas deixa eu aprender russo para escrever melhor. Então em 4 meses o Marx já está escrevendo em russo e já tem as obras. A Boitempo já está querendo publicar a parte que ele dedica à antropologia, ordem e tal, em russo. Seria o máximo, né? A gente já teve, o ano passado, saiu As Lutas de Classe na Rússia, que o Marx troca a correspondência, né, com os russos e particularmente com os Narodnik, apoiando a revolução agrária comunal dos Narodnik. Mas não era isso que eu estava falando. O que eu estava falando é que o Lucas dedicou muito da sua vida aos estudos literários, estéticos, políticos, econômicos, etc. E ele leu em 34 Os Camponeses, do Balzac, As Ilusões Perdidas no ano seguinte, fez esse texto que nós vamos ler, Tolstói e a Evolução do Realismo, Dostoiévski, escreveu sobre os romancistas Thomas Mann, Kafka, escreveu O Célebre Narrar ou Descrever, que estão nesses livros que a própria Expressão Popular editou, né? A polêmica entre Balzac e Stendhal, A Concepção do Mundo, a Vanguarda, a Teoria do Romance, de 15, o Romance como Epopeia, as obras, né, mais clássicas, o Romance Histórico, que a Boitempo já editou, né? E uma amiga minha, chamada Letícia, ela escreve uma obra sobre isso, e ela que me passou esse texto para a gente publicar o Romance como Epopeia Burguesa. Então eu devo, a Letícia é uma professora de letras, né? E continua batalhando com pressão do Lukács, assim vai, né? Então Lukács retoma aqui a comparação hegeliana entre romance e epopeia grega, que era a poesia épica, né? Como escreve Letícia, o mundo representado na grande epopeia homérica é um cosmos perfeito, inteiro, sem cisão. Nele o indivíduo se encontra numa relação orgânica com a sociedade, a qual pertence intuitivamente o sentido da vida. Para Homero, como para seus heróis, o transcendente está ligado indissoluvelmente à existência terrena. Lukács retoma aqui a comparação hegeliana entre romance... eu estou repetindo, né? Segundo Lukács, nessa altura, época de Homero, ainda não existe nenhuma interioridade, segundo essa leitura, porque não há ainda nenhuma exterioridade, nenhuma alteridade para a alma. Enquanto a alma parte em busca de aventuras e as vive, ignora o tormento efetivo da busca e o perigo real da descoberta. Nunca se põe em jogo, não sabe ainda que pode se perder e não imagina nunca que lhe é necessário procurar-se. Tal é a idade da epopeia. Lukács. Ser e destino, aventura e acabamento, existência e essência são então noções idênticas. Porque a interrogação que engendra a epopeia, como resposta criadora de formas, exprime-se assim: como pode a vida tornar-se essencial? E se Homero, cujos poemas constituem, falando com exatidão, a única epopeia, se mantém inigualável, é unicamente porque encontrou a resposta antes de a evolução do espírito permitir formular a pergunta. Então, o Lukács vai dizer que as obras de arte existiram, e a estética, quer dizer, o pensamento que se debruça sobre a arte é a posterior. Aliás, o próprio Marx vai dizer isso, e o Hegel também vai dizer de uma forma bonita, né? Quer dizer, a coruja de Minerva só alça o seu voo no crepúsculo. Quer dizer, ele quer dizer que o movimento tem que andar para a gente tomar a consciência do movimento que já andou, já passou, né? E na arte, muito mais que isso, os artistas produziram, criaram, e eles próprios, em suas criações, foram aqueles que pensaram na estética, vamos dizer assim. Então Lukács vai dizer que ele se debruça não só sobre as obras de arte, mas também sobre os criadores, que eles mostram os seus processos de criação, os seus momentos criativos, né? Então, ao contrário da vida moderna, a vida moderna é caracterizada por uma cisão profunda e sofrida entre essência e substância, entre o eu e o mundo, entre a vida e seu significado. Descobrimos, diz Lukács, que o espírito é criador, e é por isso que para nós os arquétipos perderam definitivamente sua evidência objetiva. E o nosso pensamento segue de agora em diante o caminho infinito,
de aproximação sempre inacabada. Descobrimos a criação das formas, e desde então falta sempre o remate final, aquilo que nossas mãos laças e desencorajadas abandonam. O nosso mundo tornou-se imensamente vasto, e em cada um de seus recantos, mais rico em dons e em perigos que o dos gregos. Mas essa mesma riqueza faz desaparecer o sentido positivo no qual repousava a sua vida, a totalidade. Então quer dizer que o Lukács vai enfrentar o romance moderno para dizer que o romance moderno ele é uma criação da vida burguesa, da sociedade burguesa. E o romance, enquanto produto da vida burguesa, ele tem seus vários momentos. Porque uma coisa é dizer do romance que já existia nas outras formas anteriores, a Idade Média conheceu o romance, né? Mas o romance moderno, ele substitui a poesia para a prosa. Quer dizer que o plano prosaico, o plano mundano, o plano da vida começa a ser traduzida na forma literária. Quer dizer que então não mais por uma poética, mas agora por uma prosa, por um aspecto prosaico. E aí nós temos vários momentos, e nós poderíamos, só como citar uma outra passagem, depois falar um pouquinho mais detalhadamente, né? Uma obra que eu gostaria que a gente um dia pudesse ler, né? É, por exemplo, o Lazarilho de Tormes, né? É uma obra que foi reeditada. Ela aqui eu aconselho, porque assim, no passado, você tinha Lazarilho de Tormes, Robinson Crusoe, mas eles eram feitos, adaptados para criança. É até gostoso, né? Por exemplo, saiu agora lá na Espanha, saiu em dezembro, uma obra do Dom Quixote do Cervantes, mas sem as histórias paralelas. Então o jornalista, o Reverte, ele é um belo jornalista, eu não sei se deu um bom trabalho, mas aquela obra que é desse tamanho e vira um tanto assim por causa do cara. Ele fez uma coisa mais condensada, vamos dizer assim. Se é que isso se pode fazer, o Lukács ficaria nervoso, porque isso seria uma adulteração à obra, né? É como aquela que teve uma encenação dos sofrimentos do jovem Werther, lá no Rio de Janeiro, que até a Marita Severo foi atriz, etc e tal, e aí o Werther não se suicida. Sabe por quê? Ele foi num belo motel e deu uma bela trepada. Tudo era uma questão de trepadinho. Bom, mas aí você mata a história. Você não compreende o que é humanismo, né? Ou mesmo quando dizem, não sei se é verdadeiro, o Napoleão Bonaparte falou, o Goethe escreve muito bem, mas aquelas partes ali tinham que tirar. Fizeram isso no Brasil. Tiraram essas partes. E essas partes são aquele momento que ele fala, eu não me suicido porque eu sou medroso. Eu falo da coragem do homem que não vê a realização dos obstáculos do indivíduo neste mundo, seja o mundo que nós herdamos e o novo mundo que nasce, o mundo burguês, né? Esses mundos são obstáculos à personalidade humana. Bom, mas aí o Werther falando, se eu corto isso, eu corto o essencial do humanismo da obra de arte. Então tomar cuidado com esses cortes. E aqui, no Lazarilho de Tormes, só uma citação, essa edição é de Medina del Campo, encontraram uma edição de 1554, então século XVI. E na Espanha, nesse lugar, eles estavam destruindo uma série de casas antigas e no meio delas tinham alguns livros cimentados ou escondidos, emparedados. E a hora que quebraram, descobriram esse daqui, que foi vertido, é bilíngue, né? E aí esse livro tinha sido censurado, obviamente, estava no índex, etc. E tal. E o Lazarilho de Tormes, o que é? É uma autobiografia de um moleque pobre, filho de uma lavadeira, que o pai dele foi preso como ladrão, morreu numa batalha, e a mãe teve um outro filho com um negro, ou pelo menos como os amiguinhos o chamavam. O irmão dele era diferente dele pela cor. Então o preconceito já está instalado. Ele é filho
uma lavadeira de um preso. A mãe dele deu à luz de cócoras no rio Tormes, por isso que o Lázaro, Lazarilho em espanhol é pequeno, né? De Tormes, por causa do rio, ele nasceu a mãe de cócoras no rio. Pobre, famélico, e tão faminto que era, que a mãe resolve doar o filho para um cego. Aí começa a jornada, que é eles dizem, mas não é, o nascimento do romance picaresco. E o Luca, que se adorava o romance picaresco, As Aventuras do Gil Blas, que é feito também na França, só que com os personagens são castelhanos, que é para dar a imitação do Cervantes e dar a imitação do Lazarilho de Tormes. E nessa história do Lazarilho de Tormes, ele passa por N processos de desventuras. Desde o cego, que o maltrata na saída, porque eles estão andando por uma ponte, e o cego chama e fala, vem cá, põe o ouvido naquele, tem uma cabeça de touro, põe aí a cabeça embaixo e ouça. Ele põe a cabeça, o cego, tum, espreme a cabeça, ele sai atordoado. E aí o cego fala, nunca confie em ninguém. Este mundo, quer dizer, já é a primeira lição, né? Não confie em ninguém neste mundo, tenha dúvidas sobre o que as pessoas são, o caráter das pessoas. Bom, esse cara é um mau caráter, porque esse cego, ele olhava, vocês estão entendendo? Ele olhava para frente, estava ouvindo passos e falava, quem vem lá? O menino falava, são duas velhinhas andando bem difícil. Elas passavam e faziam uma oração, ó vós, velhas, que necessitam do calor do céu. Era tudo mentira, para dar esmolas. Até a hora que esse cara sofre o troco, né? Quer dizer, o menino dá um troco. Ele conhece vários aventureiros naquela história e são pessoas que perderam tudo. Então é muito curioso que na Espanha do século XVI, que há um momento histórico-social de decadência, mas que as pessoas ainda têm dinheiro, nós temos a história que vão surgindo dos famosos romances picarescos. Quer dizer, o pícaro é aquele, originariamente é um cozinheiro, e depois ele é o malandro, aquele ardiloso, aquele manhoso, tinhoso, que nem o Gerson, né? Fazia problema no cigarro, há que tirar vantagem em tudo, né? Esse é o lema do pícaro, há que tirar vantagem em tudo. E por quê? Porque o mundo do dinheiro é corrupto. Onde tem dinheiro tem corrupção, e você tem que ser esperto. Olha o ensinamento do cego, não deixe barato nada neste mundo, né? Inclusive